Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 6. Quanto tempo haverá até o fim dessas maravilhas? Está lá o anjo sobre as águas, ele levanta as duas mãos e jura por aquele que vive eternamente. Aqui no capítulo 10 nós temos um anjo com o pé sobre o mar e o pé sobre a terra, ele levanta só uma mão. Aqui está sobre a água ou aqui está sobre a terra? Acabei de ter um pensamento aqui. São muitas as emoções. O pé direito sobre o mar. O pé direito sobre o mar e é a mão que ele levanta. O outro está inteiro na água e levanta as duas mãos. Será que tem algum segredo espiritual aqui? Pode ser. Alguém anota, porque eu não tinha pensado nisso antes. E jurou por aquele que vive para todo sempre, jurou por aquele que vive eternamente, que não haveria mais demora agora, e o outro diz que só depois de tempo, tempos e meio tempo, depois que acabar de dispersar o povo santo. E aqui no Apocalipse, nos dias, então olha que interessante, que está lá no passado, ele faz o juramento e fala só nesse tempo específico. Aqui ele está próximo ele vai falar que só quando estiver prestes, ou seja, no finzinho desse tempo, tempos e meio tempo, vai se cumprir esse mistério. Eu diria que textos paralelos para nos dar o tempo certinho. Então, um diz o tempo todo e o outro diz, coloca mais no específico das trombetas, porque lá atrás em Daniel não tinha trombetas. E como é que isso encaixa na nossa linha do tempo? A sétima trombeta está no fim de 3 tempos e meio, que lá em Daniel a gente não sabia quanto tempo era, mas aqui no Apocalipse a gente sabe, provavelmente são 1260 dias. Alright? Tenho muito ajuste para fazer nas minhas tabelas aqui, muito. Apocalipse capítulo 14. Lembre-se, quando você está estudando escatologia, de sempre deixar as suas caixas doutrinárias abertas, porque você vai mudar de ideia várias vezes. Quanto mais você lê, você acha mais um segredinho, você fala, ixi, isso aqui está fora do lugar. Não é uma ciência exata para nós, é uma ciência exata para Deus. E nós vamos tentar desvendar essas pecinhas do quebra-cabeças a cada leitura, a cada estudo. E o Espírito Santo vai nos trazendo algumas coisas à memória. Apocalipse 14 começa com 144 mil, que estão muito possivelmente numa outra dimensão, tanto que nas nossas cronologias esse capítulo 14 nem entra, porque lá no capítulo 7 eles estão aqui na terra e no capítulo 14 eles estão seguindo o Cordeiro por tudo quanto é lado, só que o Cordeiro não está indo aqui em tudo quanto é lado nessa dimensão, ele está aqui conosco, sim, vocês entenderam. Mas é diferente a maneira como eles transitam com o Cordeiro aqui no capítulo 14. Então é possível que ele já esteja descrevendo esses 144 mil pós ou morte e ressurreição, ou transformação, mas já no milênio. Mas difícil de entender, são muitas as opiniões a respeito desse capítulo, desses 144 mil. Mas a gente vai pular, porque o nosso tema de hoje é cronologia, então a gente vai entrar aqui na mensagem dos 3 anjos. Vamos ler. 14, 6. Vi outro anjo voando, isso quer dizer que ele viu algum outro anjo voando, né? Lembra que ele viu uma águia? Muita gente coloca a águia lá no capítulo 8, no fim da 4ª trombeta, que eles falam, vi um anjo voando, muita gente tira a águia e põe anjo para casar com esse texto aqui. Mas não precisa interpretar, deixa que a gente interpreta, deixa a tradução como ela é. Lá é águia, aqui é anjo. Mas João fala, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, tribo, língua e povo, ou seja, planeta. Todos vão ouvir essa declaração deste anjo. Um evangelho eterno será proclamado. O que ele diz? Temei a Deus, porque é chegada a hora do juízo.
é só para dar glória a Deus, não é para dar glória para mais ninguém. Agora, veja que é chegada a hora do juízo. Quando que esses anjos vão voar pelo meio do céu? Quando ele está declarando a hora do juízo? Essa é uma pergunta importante, anota ela aí. O anjo diz, temer e adorar somente a Deus, porque é chegada a hora do juízo. Aí vem um segundo anjo, versículo 8. O segundo anjo o seguiu, perceba que tem uma ordem, é o primeiro, é o segundo e é o terceiro, não é 3 de uma vez. Ok? Você vai estar aqui em São Paulo, você vai ouvir uma mensagem. Depois vem a próxima mensagem e depois vem a próxima mensagem. Existe uma ordem, Deus faz muito isso no Apocalipse, para a gente lembrar que Deus é um Deus de ordem. Ele quer que a gente saiba o que está por vir. O segundo anjo, ele diz, caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da fúria, tumos, da sua prostituição. Está no passado, no presente ou no futuro? Está caindo agora, já caiu no passado ou vai cair no futuro? O anjo diz, no momento em que ele voa, já caiu. No momento em que o anjo anuncia, ele já está anunciando algo que aconteceu. Caiu Babilônia. Importante para a nossa cronologia, que no momento que esses anjos estão passando, já caiu Babilônia. Agora veja a voz do terceiro anjo, que também vai nos mostrar algo a respeito da cronologia. Ele diz assim... peraí, deixa eu só falar uma coisa a respeito do segundo anjo. Ele segue dizendo, né? Peraí. Caiu. Não, era isso mesmo, perdão. Versículo 9. Seguiu-os ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa e na sua mão, também o tal beberá do vinho da fúria de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Para tudo. O que ele está dizendo aqui? Tumos é o furor, é a fúria, não é a ira. Quem adorar a Deus e receber a sua marca, quem adorar a besta e receber a sua marca, beberá da fúria, do furor de Deus e será lançado no lago de fogo. Não receba a marca da besta, seja lá o que for. Nunca, jamais. Ou seja, não adore a besta, que quem adorar a besta e a sua imagem receberá a marca e não tem mais perdão, não tem arrependimento, não tem o que você possa fazer depois que você receber a marca da besta para ter salvação. Acabou aí. Agora vamos para a cronologia. Tem um anjo que diz, adore só a Deus, outro anjo que vem e diz, caiu Babilônia, e um terceiro anjo que diz, não receba, porque se receber, não tem mais volta. Em que momento da linha do tempo esses anjos estão passando? Ele está dizendo, não receba. Olha, é um alerta, se alguém adorar e receber, beberá da fúria de Deus. Ou seja, ele vai alertar antes da marca da besta. Certo? Ele está alertando antes, mesmo que seja só um pouquinho antes, é antes. O que ele está me dizendo então é que Babilônia cai antes da implementação da marca da besta. Isso é importante para a nossa cronologia. Tudo bem? Anotou? Próxima coisa que acontece aqui no capítulo 14 é uma voz do céu. Então aqui ele está falando com os crentes, ele está falando com a igreja e ele fala assim, bem-aventurados os que agora morrem no Senhor. Ou seja, já caiu Babilônia, a marca da besta está por vir e a partir de então, bem-aventurados os que morrem no Senhor. Porque agora, acontecendo a abominação desoladora, sendo instituída a marca da besta,
Agora o martírio vai ser tremendo. Todos aqueles que não adorarem não receberão a marca, serão mortos. O martírio vai aumentar e Deus está falando, bem-aventurados os que morrerem agora, porque vão morrer porque não receberam a marca e são salvos. E eu os estou esperando aqui. Vão descansar dos seus trabalhos, dos seus sofrimentos, das suas obras, ou as suas obras os acompanharão. Vamos colocar na linha do tempo, 7 anos de tribulação, 3 anos e meio, 3 anos e meio. Esse número 1 é o evangelho eterno, o primeiro anjo. Depois vem o segundo anjo. A gente não sabe quanto tempo cada um deles vai clamar essas coisas. Então, não tem como, só dá para colocar uma ordem. Não dá para colocar se é no começo, se é no meio, se é no fim, quanto espaço tem entre cada um. Isso a gente não tem como saber. Mas essa é a ordem, e essa ordem é importante, porque a partir da abominação desoladora, começa a ser implementada a marca da besta. Ok? Então, a partir daqui, e esse agora é esse momento aqui da abominação desoladora. A partir daqui começa a grande tribulação. A partir daqui, bem-aventurados os que morrem no Senhor. Entendido? Tudo certo? Quais são os 21 eventos cronológicos do Apocalipse, então? Lembra que eu falei para vocês que a gente ia dar uma olhadinha nos paralelos e etc? Vamos dar uma olhadinha nisso agora. Uma grande pergunta que muitos fazem é paralela? São esses eventos de selos, trombetas e bacias, são paralelos ou são sequenciais? Se você está cansado ou dormindo, levanta, dá 3 pulinhos, pega um copo d'água. Se você estiver sonhando, por favor, anote o seu sonho para nos contar. E aí, pode ser paralela? Esses eventos podem ser paralelos? O que vocês que estão ouvindo aqui pela internet acham? Sim ou não? Podem ser paralelos? Podem ser paralelos? Posso fazer careta para vocês aqui. Sim, sim. São paralelos, como no quadro da direita, selos, trombetas e bacias, acontecem juntos. Primeiro selo com primeira trombeta com primeiro... Pode ser assim? Pode estar... As bacias podem acontecer junto com os selos? É a pergunta. É impossível pelo texto bíblico isso acontecer, porque isso viola o texto. Por que que viola o texto? Vamos lá dar uma olhadinha em Apocalipse 8. Apocalipse 8, versículo 1 diz assim: quando ele abriu o 7º selo, fez silêncio no céu por cerca de meia hora. E viu 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Os anjos das trombetas só recebem as suas trombetas quando o Cordeiro abrir o 7º selo. E ele não abre assim, tudo de uma vez. Não, não acontece assim. Não destrói o meu rolo. Ele abre um por vez, é o primeiro, desata uns eventos, é o segundo que desata outros eventos, é o terceiro que desata outros eventos, e assim sucessivamente. Só quando ele abrir o 7º selo, o livro é aberto. O livro não está aberto enquanto ele não abrir todos os selos. Abrindo o 7º selo agora, as trombetas, que são parte do juízo registrado dentro do livro, podem ser liberadas. Elas não podem ser liberadas antes. Então, esse cenário paralelo não rola. Não é um bom estudo esse que coloca tudo paralelo. Além disso, se você ler, faz uma tabelinha aí. Nós temos aqui na nossa apostila as tabelinhas dos selos. 7 selos, coloca 7 selos numa página, depois põe 7 trombetas, depois põe 7 bacias, lado a lado. Veja a diferença.
dos eventos, em grau, em escala, em intensidade, veja a ordem, né? Deus gosta de ordem, é para a gente não se confundir, é para a gente não perder, não ficar confuso. Então, nós temos uma ordem sequencial, ou seja, como é que a gente vai plotar isso na nossa linha do tempo? Porque agora a gente já sabe os dias de Daniel, a gente já sabe a semana mais ou menos, né, com os 1260, 1290, 42, a gente já sabe onde é tempo, tempos e meio tempo, dentro da linha do tempo. Agora, como é que a gente vai colocar os selos, as trombetas, que são os nossa sequência cronológica do Apocalipse, como é que a gente vai colocar aqui? A gente vai colocar de qualquer jeito, né? Essa é a ordem. Primeiro tem que ter selos, depois tem que ter trombetas, depois tem que ter bacias. E entre cada um desses a gente tem os abalos climáticos, que vocês estão enxergando aqui, né? Entre selos e trombetas nós temos vozes, trovões e relâmpagos. Aqui já tem terremotos, aqui tem saraiva, e ali é o pior de todos os terremotos e a pior de todas as saraivas. Ele vai sempre acrescentando um pouquinho mais nos abalos climáticos. Mas como é que eu posso plotar aqui? Eu posso colocar selos, muitas pessoas colocam os selos antes das trombetas, antes da semana tribulacional. Eu creio, isso é relativo, ok? É relativo porque não tem nenhuma indicação no texto para a gente saber se coloca selo, se põe tudo dentro da semana tribulacional. Na minha opinião, está tudo dentro da semana tribulacional. Os selos vão ser abertos, sendo aberto o primeiro selo, já libera a saída do anticristo, já libera o fortalecimento da aliança com muitos, na minha opinião. Mas você pode começar os selos antes. Os pré-tribulacionistas gostam de colocar os selos antes porque eles acham que já começaram, e como eles acham que não vão estar aqui para a semana tribulacional, eles adiantaram os selos. É um pensamento, mas é relativo, então eles podem fazer isso? Podem. Eu posso ter também todos na primeira metade da semana, posso ter só selos no começo, trombetas e bacias no fim, posso ter selos e trombetas no início e jogar bacias para o fim, posso ter todos no fim. É a gosto do freguês, mas mantenha a ordem, tem que ser selos primeiros, trombetas depois. Cada um que monta, vai montar com um raciocínio. Eu vou dar para vocês o meu raciocínio, ok? A minha preferência é essa daqui. Eu trabalho com selos no início da semana, abominação desoladora. Após a abominação desoladora, eu passo o 7º selo como que sendo esse período no meio da semana. E aí, porque a iniquidade transbordou, agora é chegado o juízo das trombetas. Perceba que as trombetas não têm o que o homem fazer. Não são guerras, não são pragas, não são coisas que podem ser manipuladas por nós, são coisas imanipuláveis, são coisas que não tem o que fazer. Não tem como você parar um asteroide, não tem como você parar um vulcão, não tem como você parar as forças da natureza. Então, eu qualifico as trombetas como juízo de Deus, tudo é juízo aqui, mas eu qualifico como aquilo que ele diz, o juízo, está chegando o juízo, quando eles falam aqui no último versículo do 6, quando ele está no fim da 6ª trombeta, ele fala, é vindo o grande dia da ira de Deus, quem poderá subsistir? Eu creio que eles estão tendo um avanço, um alerta. Ao mesmo tempo, aqui eu estou vendo os anjos ministrando e falando, olha, a abominação desoladora está chegando, Babilônia caiu, não vai receber o raio da marca da besta, porque a abominação desoladora está chegando. Então, eu trabalho com, e ao longo do caminho aqui eu vou mostrando para vocês os meus porquês de trabalhar com essa estrutura. E então, nós temos aqui a nossa cronologia completa. Deixa eu ver quantos slides tem aqui ainda. Vou subir ela um pouquinho para acrescentar a próxima tabela que a gente vai montar. E a próxima tabela que a gente vai montar
vai ser essa daqui. O resto vocês têm todas, né? Página 29 da apostila, mas eu tenho ela atualizada aqui. E vocês da internet vão receber também ela atualizada aí. Olha, você só não entrega a minha, tá? Que é essa daqui. Então, você entrega as outras do outro lado. O que eu vou fazer aqui agora é transicionar de uma tabela, que vocês que estão na internet baixaram, vocês baixaram. Essa é a de Daniel. Esqueci de colocar para vocês, aqui tem os de Apocalipse também, mas deu para você desenhar aí, né, os 42 meses e os 1260 dias. E agora eu vou preparar o terreno para essa daqui, que é toda coloridinha. Não é essa não, é essa daqui. A gente vai preparar o cabeçalho dela a partir dessa que a gente está estudando aqui. Deixa comigo aqui, pessoal. Whatever. Então, para você saber que eu vou transicionar de uma tabela para outra, que tem outro formato, porque tem que caber tudo, né? E então, nós montamos todos os tempos dos dias, meses e anos de Apocalipse e Daniel nessa parte de cima aqui. Vocês já viram essa tabela várias vezes hoje, certo? A gente só vai subir ela. E a abominação desoladora, ela não vai ficar no meio da página, porque não cabe tudo que vai acontecer na segunda parte da semana. Então, a gente deu uma encolhida na primeira parte da semana e vai ficar mais curta. E aqui a gente vai colocar os selos. Nós vamos colocar as trombetas para cá, que é nessa parte da semana aqui, a segunda parte da semana. E os últimos 45 dias vão ficar com as bacias. Tá? Então, só para você saber que ela vai dar um aperto aqui. Tá vendo? Ela vai fazer isso. Vai ficar tipo assim. Aliás, esse é um bom print para você dar, viu? Fim da semana. Aliança fortalecida com muitos. Abominação desoladora. Sétima trombeta. Então, tá aqui. Início da semana. Aliança fortalecida com muitos. Eu junto isso com o primeiro selo. Porque, na minha opinião, o cavaleiro do cavalo branco que vem vencendo e para vencer é algo que está liberando a permissão para o anticristo começar a agir aqui na terra com essa aliança. Metade da semana, abominação desoladora, está aqui. Ok? Essa rosinha é a última trombeta, a sétima trombeta. Logo nós temos selos no início da semana. Não sabemos quanto tempo dura cada selo. Não sabemos se quando termina, se eles terminam, talvez não termine, talvez ele continue enquanto libera o outro, mas não sabemos quando cada um é liberado. Trombetas eu coloquei nessa segunda metade da semana também. A única trombeta, essa em verdinho, é a única que nós sabemos o tempo de duração. Ela dura 5 meses. Só ela. O resto a gente não sabe quanto tempo dura. E também não sabe se acaba ou se segue. Só vai acumulando, não sabemos. O texto não diz. Essa é a última trombeta. E nos últimos 45 dias da nossa cronologia, para chegar nos 1335 dias, nós temos as bacias da fúria. Também não sabemos quanto tempo cada uma dura. Mas eu acho que vão ser bem rapidinho, porque tem que dar tempo dos reis chegarem no Armagedon. Mas elas têm ordem, é uma atrás da outra.
Não é indiscriminadamente, não. E essa cesta, ela está em outra cor, só Deus sabe por quê, porque nem eu me lembro. Mas é quando eles se reúnem, é quando seca o Eufrates e eles se reúnem. Tudo bem? Posso seguir? Vamos subir isso aqui. Ok. Ainda tem ajustes, porque o cabeçalho da nossa próxima tabela é esse aqui de baixo, tá? Então você já sabe que eu vou colocar os selos na primeira metade da semana, e o primeiro selo é a aliança fortalecida com muitos. Sétimo selo vai casar aqui com a abominação desoladora, uma coisa nos céus e uma coisa na terra, estão acontecendo coisas ao mesmo tempo. Trombetas, bacias, ok? Então os 1290 dias acabam aqui na sétima trombeta. E como em todos os lugares, aqui também preciso reformar, aqui é muito trabalhoso mesmo. Esse mês ele vai parar no fim da semana. Então ele está aqui, ó. O que era e o que eu estou reformando aqui. Mas eu ainda quero deixar lá, não sei por que eu quero deixar, então eu vou deixar os dois. Alright? Vamos subir mais um pouquinho aqui. Isso. Agora esse é o cabeçalho que a gente vai usar nessa nova tabela, para a gente não se perder. E aí nós temos o início da semana, é o azul aqui, aliança formada com muitos, fortalecida com muitos. A abominação desoladora, então aqui eu vou colocar os selos, aqui vou colocar as trombetas e aqui vamos deixar as bacias, alright? Lembrando que isso é a minha tabela e a minha cronologia, que não é todo mundo que concorda com isso e não há problema algum com isso. Todas as nossos dias e anos e meses que nós calculamos a partir da abominação desoladora estão aqui. 1290 dias, 1335 que vai até o fim, ó, 1335 vai até o fim, o 1290 vai até aqui, o 1260 vai até aqui, a marca do que ainda falta um mês para 1290. Tudo bem? Todo mundo respirando? Vamos colocar aqui selos. Lembrando que no fim de cada evento, vocês viram? Deixa eu voltar. Presta atenção aqui para vocês nunca mais esquecerem. Selos, abalos climáticos, relâmpagos, vozes, trovões, terremoto. Trombetas, abalos climáticos, acrescenta o granizo. Bacias, acrescenta... Eu não cliquei em nada, não mandei você avançar, porque você avançou, você está muito rapidinho. Que coisa! Enfim, aqui estão discriminados e abertos, para nós entendermos. Muito bem. Eu não sei quanto tempo a gente tem, mas vamos começar lendo o capítulo 6, onde nós temos os selos. Ok? Capítulo 6. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como se fosse voz de trovão: vem. Então lembra, nós temos um momento celestial. Jesus acabou de tirar o livro da mão do Pai. Jesus acabou de tirar o livro da mão do Pai e ele vai começar a abrir os selos. E lembre-se disso porque Deus é soberano. Nada disso vai acontecer sem que Jesus esteja no comando. Ele está totalmente no comando de tudo que vai acontecer. Já escreveu que vai ser assim e assim será. Então, João está ali naquela cena celestial e ele vê quando o cordeiro vai abrir o primeiro selo.
e ouvi um dos 4 seres viventes. Para tudo na sala do trono, tem um dos 4 seres viventes que estão ao redor do trono, que vão participar desse momento de liberar esses 4 cavaleiros do Apocalipse. Vi um dos 4 seres viventes dizer, como se fosse voz de trovão, vem! Olhei e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa.